Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Kleber. Bom dia, aqui é a professora Marilene. Nós somos professores de língua portuguesa da Escola Hermann Blumenau de Trombudo Central e hoje viemos conversar um pouquinho com os nossos alunos a respeito de um tema muito importante, que é o uso da crase. E essa temática vai nortear tanto turmas do ensino fundamental quanto turmas do ensino médio. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A crase, ela possui origem grega e tem o sentido de mistura ou fusão, ou seja, é a fusão entre a preposição a com o artigo feminino a. E uma dúvida que às vezes surge, será que a crase somente é usada com palavras femininas, E isso é o que a gente vai ver ali na frente. Vamos entender então, começando pelo mais simples, pelo mais básico, ou seja, a crase indicando lugares. Vocês já devem ter ouvido falar aquele velho ditado, né? Se vou a e volto da, crase a. Se vou a e volto de, crase para quê? Na prática, o que isso significa? Se eu vou à Bahia, eu volto da Bahia ou eu volto de Bahia? Eu volto da Bahia, certo? Ou seja, vou à Bahia, vai crase. Eu preciso manter a crase nessa minha oração. Tá? Irei a Recife, eu volto da Recife ou eu volto de Recife? Eu vou a Recife, então eu volto de Recife. Ou seja, nessa oração eu não utilizo crase. Então, recapitulando, vou à Bahia, vai crase porque eu volto da Bahia. Vou a Recife, não vai crase porque eu volto de Recife, certo? Então, assim, entendendo o princípio básico do uso da crase, indicando lugares, tá? A professora Marilene vai passar para vocês algumas situações para que vocês pensem se há ou não há crase. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou dar algumas dicas, alguns exercíciozinhos, um tempo para vocês darem uma pensadinha rapidinho. E depois, quando a gente seguirem com atividades, vocês já terão uma noção mais ou menos. Primeiro, fui à padaria. Eu volto da padaria ou volto de padaria? Segundo, viajarei a Miami. Voltarei de Miami ou voltarei da Miami? Pensem aí. Terceiro, vou à casa de João. Volto da casa de João ou volto de casa de João? Irei à Bélgica. Volto da Bélgica ou volto de Bélgica? Vamos pensando. Fui à Argentina. Volto de Argentina ou volto da Argentina? Foi lá. Vou à feira. Volto da feira, volto de feira. Pensaram? Tiveram uma noção? Conseguiram entender? Então, ali, fui à padaria. Volto da padaria. Vai, crase? Vai. Porque se eu voltar de padaria, não tem nem como, né? Isso aí, pessoal. Então, só para a gente entender, tá? Aquele princípio básico. Se vou a e volto da, eu utilizo crase. Se vou a e volto de, eu não utilizo a crase. Então, como eu vou à padaria e eu volto da padaria, certo? Eu preciso utilizar a crase nesse sentido, tá? Então, sempre que se tratar de lugar, façam a ida ao lugar e também a volta dele, para vocês compreenderem se a crase é utilizada ou não. Vamos para o segundo exemplo, Prof. Mari? Vamos lá. Viajarei a Miami. Voltarei de Miami ou voltarei da Miami? Voltarei de Miami. Então, não há crase.
nessa oração aí não tem crase, tá, pessoal? Voltei de Miami. Vou à casa de João. Volto à casa do João. Volto de casa do João. Volto da casa de João. Então, nessa oração, há crase sim. Não esqueçam. Irei à Bélgica. Volto da Bélgica ou volto de Bélgica? O que vocês acham? Volto da Bélgica. Então, há crase nessa oração, sim. Fui à Argentina. Volto da Argentina ou volto de Argentina? Prof. Kleber, o que você acha? E aí, pessoal? Eu fui à Argentina, então eu volto da Argentina, ou seja, temos crase. Temos crase aí. Fui à feira. Volto da feira ou volto de feira? Volto de feira? Não, né? Volto da feira. Então, quer dizer que há crase? Sim, nessa oração existe a crase. Isso aí, pessoal. Então, nossa primeira regra da crase, indicando lugares, está concluída. Tá? Mais uma vez, a gente está falando bastante, recapitulando bastante, porque como a gente está à distância, certo? Precisamos que vocês compreendam o máximo possível dos nossos conteúdos passados. Então, vou a algum lugar, eu sempre preciso fazer o retorno deste lugar para saber se eu utilizo a crase ou não. Tá? A professora Marilene citou diversos exemplos aqui que vão facilitar na hora da resolução de exercícios, certo? A segunda regra em se tratando da utilização da crase vem de encontro aos horários, ou seja, quando que eu utilizo crase na indicação de horas e quando eu não utilizo. Tá? Para ser menos complicado de nós nos entendermos, vamos começar com a regra de não utilização da crase, certo? Quando o nosso artigo feminino a ou as tiver precedido das seguintes preposições: até, após, desde, entre e para. São 5 preposições, tá? Repetindo: até, após, desde, entre e para. Quando o meu artigo feminino tiver precedido dessas preposições, eu não posso utilizar a crase de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque a crase é a junção entre a preposição a e o artigo feminino a. Então, se eu tiver uma outra preposição e depois o artigo feminino, não faz sentido nenhum eu manter a crase dentro da minha oração. Exemplos disso: retornarei após as 17 horas. Antes do meu artigo feminino as, eu tenho a palavra após. Retornarei após às 17 horas. Então ali eu não utilizo crase, porque eu tenho o encontro de duas preposições. Aliás, de uma preposição mais o artigo feminino. Preposição após e o artigo feminino as. Segundo exemplo, o passeio está marcado para as 8 horas. Antes do artigo feminino as, eu tenho a palavra para. E para também é uma das 5 preposições passadas para vocês. Então, para as e após as, eu não utilizo crase. Terceiro exemplo, estou esperando desde as 15 horas. Mais uma vez, sempre olhem a palavra anterior ao artigo feminino. Antes do artigo feminino as, eu tenho desde. Desde a outra preposição, a nossa terceira preposição, que anula a utilização da crase. Quarto exemplo, sairemos de São Paulo entre as 14 e as 15 horas. Como eu também tenho a preposição entre, antes do meu artigo feminino, estamos repetindo bastante para que vocês compreendam, eu não utilizo crase. E o quinto exemplo, o supermercado fica aberto até às 22 horas, tá? Então, utilizei as preposições até, após,
desde, entre e para, eu não utilizo crase nessas ocasiões. Beleza? Deu para compreender? Não tenho estas preposições. A única coisa que eu tenho que observar, tá? Um cuidado que eu preciso ter é, para número 1, eu utilizo preposição a, certo? Mais o artigo feminino. Pessoal, compreendemos diante das 5 preposições, tá, antecedidas ao artigo feminino a ou as, eu não utilizo crase, certo? Saímos dessa situação, a gente daí sim vai utilizar crase normalmente diante dos horários. Quanto a isso, a professora Marilene agora vai passar para vocês alguns exercícios e a gente vai explicando um por um para que vocês compreendam. Vai lá, professora, passa a letra A que daí a gente já explica. Então, pessoal, foi lá, letra A. Às 10 da manhã tem o exame marcado. Vamos lá, pessoal. Por que eu utilizo ou não utilizo crase nessa situação? Às 10 da manhã. Antes do artigo feminino as, eu tenho alguma daquelas preposições que eu passei para vocês? Não tenho. O as está concordando com o número 10, certo? Então, às 10 da manhã, eu vou utilizar crase nessa situação, tá? Porque eu não tenho nenhuma preposição que antecede que anula a crase. Foi lá, pessoal. Às 7 horas começamos a trabalhar. Certo. Às 7 horas, tá? Mais uma vez, antes do artigo feminino as, eu não tenho as preposições que fazem com que anule a utilização da crase, ou seja, vai crase nessa situação. Letra C. A reunião vem acontecendo desde as 14h45. O que acontece aqui? Antes do meu artigo feminino as, qual é a palavra que vem? Vamos de novo. A reunião vem acontecendo desde as 14h45. Como antes do meu artigo feminino as, eu tenho a preposição desde, nessa situação eu não utilizo a crase. A festa começa às 22 horas. A festa começa às 22 horas. Antes do meu artigo feminino as, eu tenho a palavra começa. Começa está dentro daquelas 5 preposições que eu passei para vocês? Não está. Ou seja, eu utilizo crase nessa situação. A entrevista foi marcada para as 10 horas. Entrevista marcada para as 10 horas, ok? Antes da preposição as, antes do artigo feminino as, eu tenho a preposição para. E para está dentro das 5 preposições que anulam a utilização da crase. Então, recapitulando, encontrei as preposições até, após, desde, entre e para, antecedendo o artigo feminino as, eu não vou utilizar a crase. Do contrário, indicando horários, aí sim posso usar a crase à vontade. Beleza? Então, pessoal, nós vimos a utilização da crase indicando lugares, indicando horário. Nosso terceiro tópico, em se tratando de crase, são em locuções adverbiais. Professor, professora, o que é isso? Tá? A gente vai aprofundar esse assunto em sala de aula, depois com mais calma, mas para sermos mais práticos, nós fizemos aqui uma pequena lista, são 11 locuções, onde a crase é utilizada. Locução, então, junção entre uma preposição, aqui no caso a ou as, mais um advérbio. Como eu falei, separamos 11 locuções, anotem ali, passaremos elas para vocês de forma devagar e mantenham anotado para quê? Para quando nós postarmos para vocês os exercícios e o trabalho, que por sinal valerá nota, vocês já têm isso anotado, vocês já podem consultar sem ter que retornar o vídeo. Beleza? Vamos lá, professora, passando as 11 locuções adverbiais. Primeira. À distância. À distância. Anotem ali. Segunda. À toa. À toa. É quase um bingo.